A pergunta fundamental que cada um de nós deve fazer a si próprio com frequência é: quem é você? E especialmente, quem terá sido você depois que você der o seu último suspiro? Que marcas você deixou na vida e nas pessoas com as quais você conviveu? Essa pergunta pode ser melhor compreendida e meditada se você também se perguntar o que você, afinal de contas, veio fazer aqui. Ou, em outras palavras, qual é o sentido da sua vida. Esse é o assunto do livro Em Busca de Sentido, do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que é então o quarto livro das expedições pelo mundo da cultura do professor José Munir Nasser. Viktor Frankl viveu alguns anos de sua vida num campo de concentração nazista, na Segunda Guerra Mundial, sobreviveu a essa experiência dramática e assim que saiu de lá, escreveu em 9 dias uma narrativa das suas experiências naquele contexto, extraindo dessa experiência então algumas noções com as quais ele cunhou a sua técnica, a logoterapia. O campo de concentração no qual ele viveu pode ser visto como um símbolo da nossa sociedade. Por que eu digo isso? Porque assim que ele entrou naquele ambiente, começou a perceber o que se passava e qual era a reação das pessoas àquela nova realidade, ele foi entendendo que os prisioneiros, com muita frequência, começavam a morrer aos poucos interiormente. E é isso que uma sociedade degradada acaba fazendo com as pessoas. As pessoas perdem o sentido da sua vida e, pior, perdem a noção de que a vida tem algum sentido. Além de não saberem qual é o sentido da sua própria vida, as pessoas perdem a noção de que uma vida pode ter algum sentido. Pode e deve ter algum sentido. Então é possível ler o relato do Viktor Frankl nos colocando no lugar desse prisioneiro, no lugar dele, como um indivíduo numa sociedade degradada que tende a nos matar interiormente, que tende a matar em nós as esperanças de uma vida com sentido, uma vida minimamente livre. E ele, naquele contexto, vendo as pessoas morrendo interiormente, ficou tentado a concluir, com base em teorias filosóficas e psicológicas em moda, de que o ser humano era um mero joguete na mão de forças naturais que ele não pode dominar. Porém, ele era muito perceptivo, foi logo entendendo que havia ali naquele ambiente basicamente dois grupos de pessoas que seguiam destinos diferentes, que seguiam caminhos diferentes. Um grupo de pessoas, em menor número, conseguia manter em si viva a chama da esperança, a chama da vida, não é? Enquanto outras pessoas sucumbiam, enfraqueciam e no curto prazo estavam mortas. E ele foi entendendo que por trás desse mecanismo que encaminhava as pessoas para um caminho ou para o outro, havia um mínimo de liberdade humana. Em resumo, ele entendeu que ir para um lado ou para o outro era fruto de uma decisão interior. Ficou claro para ele que, em algum momento, os prisioneiros, cada um baseado em seus motivos, em sua força vital, mais ou menos poderosa, decidiam seguir um caminho ou o outro. E o livro é interessante também porque nos mostra que uma vida com sentido não é, nunca, uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, é o sofrimento que vai dar um panorama, vai dar a geografia através da qual cada um daqueles prisioneiros caminha e encontra o próprio sentido. Viktor Frankl traz uma frase de Nietzsche interessante que diz o seguinte, que as pessoas conseguem suportar qualquer meio, qualquer circunstância da vida, desde que elas tenham um porquê. Ou seja, desde que elas tenham uma meta, um objetivo, um sentido,
tenho uma razão para viver. E essa razão para viver, embora ela deva ser buscada sim na abstração da filosofia, da ética, enfim, dos grandes escritores, dos grandes santos, ela só pode ser vista na sua concretude, na sua própria vida comum e concreta. A pergunta a ser feita é: o que só você pode fazer? Quando você se faz essa pergunta, você é levado a pensar em quê? Nas suas circunstâncias concretas, nas pessoas que estão próximas de você, nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, enfim. Você coloca o pé no chão e entende que a sua vida faz sentido quando você abraça as circunstâncias concretas que ela lhe apresentou. E aí, ele estava num ambiente degradado, onde as pessoas tinham a tendência de reclamar muito, né? De se desesperarem, com razão. Ele então consegue intuir a ideia de que aquelas pessoas que mantinham uma certa esperança, uma certa dignidade humana, eram aquelas pessoas que não esperavam mais alguma coisa da vida, que não se perguntavam o que a vida ainda tem a me oferecer, mas sim o que a vida espera de mim. Essa pergunta é muito poderosa, porque quando você se pergunta o que a vida espera de mim, você se conecta com as suas potencialidades, porque é claro que a vida, as pessoas esperam algo de você, e esse algo que as pessoas esperam de você é aquilo que está em você em potência. Então você entra em contato com essas potencialidades, então você se conecta com isso e você então tem um porquê viver. E você então suporta aquelas circunstâncias de degradação, de privação, de sofrimento, porque sabe que isso tem um sentido maior. É um livrinho curto de pouco mais de 150 páginas, destinado não só àqueles que estão desesperados, sem rumo, em busca de sentido, mas também àqueles que estão em busca da felicidade em meio aos tormentos da vida.